A graça e a paz do Senhor Jesus. A nossa meditação de hoje tem como tema luz na escuridão. Em Gênesis capítulo 1, versículo 3, disse Deus: haja luz e houve luz. O pequeno território de Israel ficava espremido entre os poderosos impérios da Babilônia ao norte e do Egito ao sul. Ambos praticavam alguma forma de adoração ao sol, à lua e às estrelas. No Egito, o centro da adoração ao sol era a cidade de On, cujo nome grego era Heliópolis, a cidade do sol, a poucas milhas de distância da cidade do Cairo. Na Babilônia, os astrônomos já haviam desenvolvido elaborados cálculos dos movimentos dos 5 planetas conhecidos por eles e tinham começado a mapear os céus. Não é de todo surpreendente, portanto, que muitos líderes israelitas tenham se deixado contaminar por esse tipo de culto praticado pelos povos que viviam ao seu redor. Ezequiel ficou horrorizado ao ver uns 25 homens com as costas para o templo do Senhor e os rostos voltados para o oriente e prostrando na direção do sol. Ezequiel 8,16. Jeremias também ordenou os líderes da nação que armaram e prestaram culto ao sol e à lua e a todos os astros do céu. Jeremias 8,2. É neste contexto de idolatria que Gênesis 1 deve ser lido e compreendido. Enquanto que os egípcios e os babilônios adoravam o sol, a lua e as estrelas, o autor de Gênesis insiste que esses elementos não são deuses para serem adorados, mas a criação do único e verdadeiro Deus. Deus prometeu a Abraão que seus descendentes seriam tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Gênesis 22:17. É extraordinário que, sabendo hoje que há cerca de 1 trilhão de estrelas em nossa galáxia e outros bilhões de galáxias e bilhões de anos-luz da distância daqui, a equivalência entre areias e estrelas para ser bastante acurada. O apóstolo Paulo usou o majestoso decreto de Deus ordenando que se faça luz, como um modelo do que acontece na nova criação. Ele comparou o coração humano não regenerado ao escuro caos primitivo e o novo nascimento à ordem criativa de Deus. Que se faça a luz. Esta certamente havia sido a experiência dele, pois Deus, que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. 2 Coríntios 4:6. Sabe, irmãos, João, no Evangelho de João, capítulo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. No verso 9, João testificando sobre Jesus, o versículo 9 diz que ele era a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo mundo. João 8:12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 12:46, ele diz: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Aos que creram na pessoa de Cristo e em sua obra, Colossenses 1:3 diz que ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós que estamos em Cristo, estávamos antes em trevas e sem Cristo. E agora que estamos em Cristo, estamos na luz. 1 Pedro 2,9 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Luz na escuridão. Deus disse: haja luz e houve luz.